Boa noite. Que a paz de Deus possa alcançar sua vida e transbordar no seu coração nessa noite. Hoje nós vamos orar e eu sou muito grata por você estar aqui e compartilhar esse momento de oração comigo diante de Deus. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 13, dos versículos de 11 a 23. Essa passagem nos conta quando os discípulos de Jesus chegam diante dele e perguntam por que tudo que ele vai contar, ele conta em fórmula de parábolas. E o Senhor, escutando isso, diz assim que é para que se cumpra uma profecia que foi dada por Isaías muito tempo antes, dizendo que aquele povo, ainda que ouvisse, ainda que visse, ele não conseguiria entender nada nem enxergar nada, porque o coração deles tinha se embrutecido e eles tinham se afastado de Deus de uma tal maneira que mesmo que eles vissem e ouvissem, eles não iam compreender. Porque se eles não tivessem endurecido seu coração, eles teriam condições ainda de ouvir e se converter e ter suas vidas transformadas. E aí ele conta aquela passagem que é muito conhecida sobre a parábola do semeador, do homem que saiu a semear e lançou a semente na beira da estrada. A primeira semente caiu, a terra era tão dura que as aves do céu vieram comer a semente. Depois ela cai no meio dos espinhos e sufoca. E no final o que importa mesmo é que a última sementinha, ela cai, dá fruto, fruto com perfeição e abundância. E é sobre isso que eu gostaria de orar com você nessa noite. Porque nós sabemos que os dias são muito maus, têm sido muito difíceis para todo mundo. Para quem é cristão, para quem não é cristão, não importa, né? A chuva cai sobre todos. E nós sabemos que as pessoas têm lutado com tantas dificuldades, têm tido tanto sofrimento. Nós temos visto tanta indiferença, as pessoas são tão frias, se afastaram de Deus e estão assim muito preocupadas com tudo que se passa nesse mundo, nessa vida, né? Com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. E Deus fala exatamente que nós não devemos estar preocupados com isso, porque Ele é aquele que conhece o nosso coração e a nossa necessidade, mas que nós devemos buscar primeiro a Ele e a sua justiça, o reino dEle e a sua justiça, e que todas as coisas que nós precisamos, Ele acrescentará. Então, nós pedimos muitas vezes para Deus que Deus nos ensine a orar. E eu aprendi uma coisa durante esses anos que eu sirvo a Deus, que Deus honra a oração quando ela é sincera em primeiro lugar. Ela não é uma coisa formal, ela é uma coisa que vem da alma, do coração, do nosso sentimento mais profundo, da nossa razão. Essa é uma oração que Deus se agrada muito. Em segundo lugar, uma oração que é pautada pela palavra de Deus. Porque Deus honra aquilo que Ele disse, aquilo que Ele deixou registrado, aquilo que Ele nos ensinou. Não adianta nós pedirmos coisas que vão contra as verdades que Ele nos deixou escritas para que pudesse orientar os nossos passos. Dando um exemplo claro. Se eu fui uma pessoa que foi muito humilhada, que esse é um tema muito recorrente hoje em dia, a questão da humilhação e da exaltação. E eu desejo que Deus me exalte para que eu possa esfregar na cara das pessoas, dos meus inimigos, o quanto Deus me usa ou o quanto Deus me ama. Deus não vai fazer isso, porque isso não é o interesse dele.
o interesse dele é que todo homem chegue à salvação por meio de Jesus Cristo. E se ele tiver que nos humilhar, nos quebrar, nos moldar, nos fazer de novo, para que nós possamos entregar a palavra de Deus e ter uma vida condizente com aquilo que nós falamos, ele vai fazer, porque ele é Deus. Então, ele respeita muito e somente respeita a palavra dele. Ele cumpre a palavra dele, porque na palavra dele não há contradição. E é muito importante que a gente compreenda isso. Então, quando Jesus chegou naquele dia e ele falou para os discípulos que a profecia de Isaías diz que o coração dos homens havia se endurecido muito e se afastado de Deus, então que eles ouviam e não conseguiam compreender, né? Por quê? Porque o coração estava fechado. E quando Deus fala do coração, não é o órgão, né? É a nossa mente, a nossa alma. Quando nós nos fechamos para Deus, nós não conseguimos compreender o que Deus tem que fazer. Quando nós cerramos nosso coração de uma tal maneira que nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, da maneira que nós esperamos, o nosso fruto não vai existir, porque não é dessa maneira que Deus trabalha. Por isso que ele fala assim que eles se afastaram, ouvem e não entendem, porque se eles ouvissem, se eles abrissem os seus corações, eles poderiam ser transformados, poderiam ser salvos. E é isso que nós temos que orar nessa noite. Para que o Senhor não permita que o nosso coração venha se endurecer de tal maneira que nós não consigamos mais ouvir a sua voz e entender a sua vontade. O objetivo de Deus é que nós estejamos com Ele por toda a nossa eternidade. Então eu quero orar com você nesse momento, para que Deus, através de todo o nosso sofrimento, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das perseguições que eventualmente nós possamos sofrer, das afrontas, de todo tipo de dificuldade que se levante na nossa vida, que Ele possa converter tudo isso como se fosse um grande adubo no nosso coração. E que o nosso coração, em vez de ficar com uma terra dura, cuja ave do céu vai lá e rouba a semente que nos foi plantada, que ela possa receber todo esse mover de Deus e possa crescer e dar fruto, e fruto com perfeição e abundância. E esse fruto seja o fruto da mansidão, o fruto da gentileza, o fruto do autodomínio, o fruto da generosidade, né? Esses são frutos que agradam muito a Deus, porque existem os frutos do Espírito Santo, mas há frutos na nossa vida que são decorrentes do Espírito Santo, que nós temos que nos esforçar para que a nossa árvore dê um fruto perfeito, para que a gente não venha a reagir pela carne, para que nós não venhamos a desejar o mal de ninguém, para que nós possamos compreender a vontade de Deus que é perfeita, pura e agradável na nossa vida. E que essa vontade se estenda não só a nós, mas a todos aqueles que nos cercam, que alcance as nossas famílias, que alcancem os nossos vizinhos, que alcancem as pessoas com quem nós tenhamos oportunidade de conversar, seja onde for, que possa alcançar todas aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão lutando, que estão enfrentando adversidades terríveis, né, que nós sabemos que acontece nas nossas vidas. Então, que o amor de Deus possa transformar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, toda essa limitação humana
numa grande ferramenta para que afofe a terra do nosso coração, para que nós possamos receber a palavra de Deus, para que nós possamos receber o amor de Cristo, para que nós tenhamos um coração grato a Ele por tudo o que Ele nos fez e que nós possamos corresponder àquilo que Ele espera de nós. Nessa noite eu peço a Deus que através de tudo que nós estejamos passando, nós possamos dar e oferecer a Deus os frutos que Ele sabe que nós podemos dar e que nós não sabemos, mas que através de tudo isso, a nossa raiz, que está ali fincada na terra, seja limpa, que nós possamos ser estacas assim, sabe, bem enxertadas na vide que é Jesus Cristo, que nós possamos dar frutos doces, frutos de arrependimento, frutos de louvor, sabe, de lábios que adoram o Senhor, de vidas que vivem e praticam aquilo que falam, que tem coerência entre o nosso discurso e a nossa atitude, e que o meditar do nosso coração e as palavras que saiam da nossa boca sejam agradáveis a Deus e que nós possamos ser faróis que indiquem a vida, o caminho, a verdade que é Cristo, a tolerância, o amor, a compreensão, a aceitação, o respeito, a gentileza, e que a mesma graça que nós recebemos, nós também possamos ofertar em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço. Amém e amém, Senhor.